tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante controvertido, bastante polêmico, mas muito interessante, cheio de conspirações, que é o projeto HARP, né? Projeto HARP, com a sigla americana HAARP, que em inglês significa High Frequency Active Auroral Research Program. Traduzindo em português, seria Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Esse projeto ele está instalado, né, no Alasca, tá? E é um projeto da Marinha Americana, ok? E da Força Aérea. Então, só por esse aspecto, e é um projeto altamente secreto. Ninguém sabe o que os caras fazem lá. Eles falam uma coisa, mas no fundo não se sabe o que se faz lá. Vários governos do mundo, vários governos, inclusive a União Europeia, você está entendendo? Vieram a público, em determinado momento, pedir explicações sobre este projeto e colocou um monte de cientistas para investigar a origem e a natureza desse projeto. E os russos fizeram o mesmo, e vários países do mundo fizeram o mesmo. Porque este programa tinha cheiro de uma arma extremamente avançada, muito mais poderosa do que uma arma nuclear. Então isso deixou o mundo científico em alerta. Mas depois de um tempo, o que acontece? Parece que todo mundo meio abafou, ninguém conseguiu discutir, ninguém foi mais em cima. Por quê? Simplesmente nós descobrimos que todos os outros países também desenvolveram projetos semelhantes. Ok? A China desenvolveu um projeto igual, a Rússia já há muito tempo, a Inglaterra, a Europa, países ali, você está entendendo? Então, houve um acobertamento, porque você fala, você está desenvolvendo essa arma, eu também vou desenvolver. A Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos sempre foi nessa chamada corrida armamentista, né? Os caras inventavam uma bomba atômica de tal potência, os russos falavam a mesma coisa. Inventavam um míssil, todo mundo inventava um míssil. E ficava nessa corrida para manter o equilíbrio de forças. Ok? Equilíbrio de forças. Mas sempre houve projetos para desenvolver armas, né, de natureza completamente diferente de tudo aquilo que nós podíamos imaginar. De uma bomba, simplesmente uma bomba que explode. Armas muito mais sofisticadas, muito mais interessantes, com capacidade de realizar determinadas coisas que nós vamos discutir aqui. A ponto do Hugo Chávez, presta bem atenção, o Hugo Chávez veio a público, isso tem gravado na televisão, tal. Eu vou colocar no vídeo, quando eu for editar o vídeo, eu vou colocar esse trecho do Hugo Chávez. Ele vem a público, o governo venezuelano, dizendo que os Estados Unidos são culpados por gerar o terremoto no Haiti e matar milhares de pessoas com essa arma. Ok? Para um governo de Estado, né, vir a público e falar isso, informações de quem ele obteve? Aí vocês vão ver que ele obteve informação da Rússia. Que a frota russa, a frota colocada no Pacífico, ela monitorizava todos os movimentos da frota americana, né, que foi criada recentemente, foi novamente a quarta frota, né, dos Estados Unidos, porque opera no Atlântico Sul, né, no Atlântico Sul aqui, foi construída de novo, foi reconstituída, né, com porta-aviões nucleares, com cruzadores nucleares, e os russos já há algum tempo estão monitorizando a movimentação do porquê, né, essa frota foi criada numa zona que aparentemente não tem risco de guerra nenhum. Né? Então, e os russos monitoram toda a atividade do HARP, toda a atividade dessas armas, ok? E por causa disso, esse Hugo Chávez obteve informação privilegiada, porque ele é parceiro russo, dos russos, e veio a público dizendo que é o uso dessa arma secreta dos Estados Unidos que manipula o tempo, o clima no mundo. Essas mudanças globais climáticas seriam, na verdade, o uso dessa tecnologia moderna,
E também o uso, né, dessa arma como provocador de terremotos. Ok? Então, há especulações também de que aquela explosão em Tunguska, em 1910, aquela explosão gigantesca, tipo nuclear, na verdade não foi nenhum asteroide, nenhum cometa que caiu, mas o uso de uma arma por Tesla, pelo grupo do Tesla, naquela época, né, que estava testando esse tipo de tecnologia, e você consegue colocar. Essa é uma tecnologia tão fantástica, não precisa de míssil, não precisa de foguete, não precisa de absolutamente nada. Eu coloco uma arma tipo nuclear em qualquer parte do planeta, ela surge do nada. Vocês estão me entendendo? Então vamos lá, vamos tentar entender o funcionamento dela, como é que ela funciona e essas discussões. Então, o que a ciência diz? Bom, por fato dela ser da Marinha, da Força Aérea, e não ser de nenhuma universidade, de nenhum cientista independente, ser das Forças Armadas Americanas, já cheira algo de ruim no negócio. Certo? O que a Marinha e a Aeronáutica têm interesse em fazer um projeto se não é por uma arma? Né? Ela não tem interesse em desenvolver projetos que não sejam projetos envolvidos em guerra, em armamento de guerra. Então já cheira mal o próprio encabeçamento desse projeto HARP. Porque se fosse um projeto científico para estudar atmosfera, ionosfera, como eles falam, né? Você está entendendo? Simplesmente qualquer universidade, os militares não precisam estar envolvidos nesse negócio. Sabe? Seria um projeto que qualquer universidade americana ia desenvolver e tudo mais, e pronto, acabou. Tá? Então, quais são as especulações em cima deste projeto HARP, dessa arma? Primeiro, seria, na verdade, uma arma que nós chamamos uma arma escalar. Eu já vou tentar explicar várias coisas. 2. Essa arma teria capacidade de manipular o clima na Terra. Isso em qualquer parte do mundo. Manipulando o clima, né, causando furacões, tempestades, secas em determinados lugares, quebra em safras econômicas, quebra em safra agrícola, quando você manipula. Você quer manipular o mercado, sabe? Você quer manipular o comércio de produtos primários, produtos agrícolas, você simplesmente, numa determinada região produtora, você cria uma seca. E como isso se faz? A gente vai tentar entender o funcionamento desse mecanismo. 3. Essa mesma arma seria capaz de criar e gerar grandes terremotos. Só que esses terremotos naturalmente não seriam em qualquer lugar, certo? Mas seriam em falhas geológicas específicas, ativando essas falhas, ativando esses setores. Contam alguns especialistas que os Estados Unidos têm desenvolvido um projeto atual com o HARP para causar uma grande quebra no Irã, causando um terremoto devastador no Irã. Vários terremotos, porque o Irã é uma zona sísmica muito complicada. E os americanos provocariam esses terremotos para quebrar toda a estrutura, a economia, quebrar todo esse mecanismo por causa desse enfoque nuclear que os Estados Unidos têm. Só que da mesma forma que nós sabemos, todo mundo está sabendo, os grandes governos do mundo sabem. Porque tem cientistas e investigadores trabalhando há muito tempo. Muito bem. Agora, a quarta suposição é uma suposição mais complicada. Muito complicada. Que, se não me lembro, a causa fundamental da catástrofe Atlântica, de uma grande guerra que destruiu a Atlântida, o motivo principal pelo qual houve um grande conflito na Atlântica no passado, foi exatamente por uma invenção de uma arma semelhante. Uma arma que manipulava, presta atenção, Arielle, psicólogas e outros mais, a mente das pessoas. Em massa. Ok? Ou seja, você é capaz
jogar uma energia com uma frequência característica, com um programa característico numa determinada cidade, determinada região e provocar mudanças e instabilidade emocional em massa, podendo levar à loucura, à morte e a determinados estados de consciência que a gente nem imagina. Isso é possível? Eu digo, é. Em laboratório se faz isso. Você só teria que ter uma máquina que pudesse pegar esse mesmo experimento de laboratório e jogar ele no espaço, irradiar uma onda. Nós viemos discutindo, quanto tempo a gente vem discutindo, né? Se radiação de celular faz mal para a saúde, né? Se as antenas de celulares. E já, você vê, as grandes empresas, ninguém quer ter uma torre de celular no quintal da sua casa. Porque sabe que provoca câncer, provoca isso, que ela cria vários problemas. É uma fonte de radiação de alta frequência. Ok? Então, o que poderia ser manipulado com tecnologias avançadas? E a potência gerada nessas antenas do HAARP é coisa assim absurda, coisa absurda. Né? Uma rádio, aí, a mais potente rádio que a gente transmite em antena, vamos supor, seria 50 mil watts, 50 quilowatts na antena, lá os caras têm megawatt. É uma coisa absurda. Tá? Muito bem. Então, são essas quatro extrapolações que a gente vai discutir aqui e tentar explicar para vocês isso daí. Muito bem. Vamos lá. E tentar entender até que ponto essas teorias podem ter um fundamento clássico. Quando eu disse a vocês que talvez uma arma desse porte de manipulação da mente das pessoas, das coisas de massa, foi o grande causa fundamental da Guerra Atlântica, porque os cientistas desenvolveram esse tipo de arma, e esse tipo de arma começou a criar um fator tão complexo na civilização, que quando o inimigo detecta que é a ação de uma arma do inimigo, imediatamente ocorre uma retaliação nuclear. Vocês estão me entendendo? Por isso que hoje em dia não tem mais sentido, por exemplo, guerra biológica. Todos os grandes países desistiram de criar armas biológicas nos seus arsenais. Por que não teria mais sentido? Porque não tem, vamos supor que eu vou pegar uma arma biológica e vou jogar contra um país nuclearmente armado. O primeiro momento que ele soube que ele foi infectado por uma arma biológica, ele retalha nuclearmente. Não tem segunda, você está entendendo? Vai lá e retalha nuclearmente. É aquela velha história, se o Irã desenvolver uma arma nuclear e jogar em cima de Israel, né? 2 horas depois, ou 40, 30 minutos depois, ele está bombardeando nuclearmente o Irã. Sabe, é uma coisa de retaliação imediata. Né? Então, o uso dessas armas sofisticadas, quando um inimigo detecta essa arma, se ele não tem capacidade, né, se essa arma não foi usada diretamente contra ele, e se essa arma, por exemplo, ele tem a capacidade de reproduzir ela em seus laboratórios, então ele fica tranquilo, porque há um equilíbrio de forças. Ok? Mas se ele percebe que aquele país tem uma arma sofisticadíssima e ele não tem capacidade para desenvolver essa arma, né, ele vai e bombardeia. O inimigo, principalmente, vai lá bombardear a arma, tudo mais, sabe? Tenta detonar aquela arma do cara. É igual Israel fez com o Iraque na década de 70. O Iraque estava construindo um reator atômico, um reator nuclear. Só o medo dele produzir uma bomba atômica, não tinha declaração de guerra, não estava em guerra, nada. Israel foi lá com a sua força aérea e bombardeou totalmente essa usina nuclear iraquiana. Vocês acompanham a notícia nos noticiários da TV, vocês vão perceber que Israel está doidinho para fazer um ataque preventivo contra as instalações nucleares do Irã, que estão produzindo urânio enriquecido, tal. Até agora, ele não fez esse ataque porque o serviço secreto israelense começou a aconselhar os militares, dizendo que não é possível que as instalações nucleares do Irã, elas estão de tal forma camufladas, elas estão de tal forma funcionando, né, a 100, 200 metros de profundidade, em bunkers muito bem construídos, que um ataque preventivo só iria destruir aquelas que estão na superfície
e aquela que a gente acaba levando os inspetores da ONU, né, para olhar, sabe? Aquela para engrever. Mas que a grande produção, o grande material é secreto, está em bases ocultas que o Israel não vai atingir. Então o serviço secreto israelense falou assim, olha, se você fizer um ataque, vai ser muito pior, porque você vai provocar um estado de guerra no Oriente Médio, e vai ser o motivo para o Irã estar atacando, jogando mísseis e convencionais em cima de nós, e você não vai resolver o problema. Você não vai atrasar o programa nuclear iraniano dessa maneira. Né? Então, eles estão num impasse, eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que fazem. Ou fazem uma guerra total contra o Irã, do mesmo jeito que fez com o Iraque, invade e anula todo o sistema, né? Mas existe um perigo aí, né? Qual seria esse perigo? Do Irã já possuir uma arma ativa nuclear, só não ter testado. Todo mundo sabe que isso é possível quando o Paquistão explodiu sua primeira bomba atômica, né? A Índia, na semana seguinte, explodiu a dela também. Agora eu pergunto, quanto tempo faz que a Índia tinha a bomba dela pronta? Lá guardada, só não testou. Só não fez um teste. Então, da mesma forma, né? Nós sabemos que existe uma comunicação muito grande entre Irã e Rússia, Irã e Coreia do Norte. Existe uma aliança muito grande. E a Coreia do Norte já explodiu sua bomba atômica. Ok? Provavelmente, toda essa tecnologia, e a gente sabe que todo o programa nuclear iraniano é um programa nuclear coreano e é um programa nuclear paquistanês. Que se sabe a eficiência desse programa. O Paquistão já explodiu as bombas atômicas, já tem mísseis para transportar essas bombas. E essa questão toda, né? Por essa discussão, quando a Coreia do Norte quis lançar esse teste desse míssil de longo alcance aí, né? Dizendo que ia botar um satélite em órbita, ainda bem que o satélite falhou, caiu no mar, o foguete, 2 dias depois, né? Senão, era um problema você perceber que a Coreia do Norte tinha um míssil operacional que atingia os Estados Unidos. Né? Bota uma ogiva atômica, pronto, aí tá na guerra, está na corrida armamentista. Né? Muito bem. Então vamos voltar ao caso aqui do nosso projeto HARP. Em 1976, para ter uma ideia de que não é um projeto apenas americano. Em 1976, né, ocorreu um fenômeno nos Estados Unidos que todas as transmissões de rádio e televisão, de telefonia no território americano entrou em blackout. Você não assistia o seu canal de televisão, tá? É como se nós estivéssemos agora aqui, desse um blackout na rede de comunicação de celular, um blackout na televisão, não pega mais TV, não pega mais nada. Tudo interferência e tal. Aí, os americanos, e isso ficou por vários dias. Isso aí é um caos no comércio, na televisão, que vive de propaganda, rádio. As rádios não funcionavam. Aí foram detectar, certo? Era uma transmissão poderosa de um sinal de rádio que vinha da Rússia. Aí os aviões espiões americanos, aqueles aviões americanos, satélites, conseguiram fotografar uma estrutura enorme, uma antena gigantesca, de forma paralela, né? Com mais de 60 metros de altura, uma rede de antenas, e essa rede de antenas estava transmitindo exatamente para o território americano. A ponto de bloquear todo o sinal de transmissões de rádio, tudo. Né? Esse seria o HARP russo. Né? Naquela época, diz que esse projeto aí, depois, esse foi um teste que ele jogou em cima dos Estados Unidos, mas que essa antena ficou operacional por mais de 20 anos. Hoje ela foi desativada, mas agora não se sabe outros lugares que eles montaram, outro tipo de antena, outro mecanismo, para fazer esse tipo de tecnologia. Né? Pode estar subterrânea agora, pode estar secreta, ele não precisa. E eu vou provar para vocês que essas antenas não precisam estar de determinada maneira no ar. Um lugar visível que pode ser bombardeada, pode ser destruída por qualquer avião de caça. Ok? Ou míssil Tomahawk. Muito bem. Então, para mostrar para vocês que os russos já operavam muito antes dos Estados Unidos montar o projeto dele.
Então, talvez por causa desse ataque russo aos Estados Unidos, foi um ataque russo, os americanos procuraram rapidamente desenvolver a sua arma no caminho semelhante. Ok? Muito bem. Para que vocês entendam o funcionamento dessa arma, eu preciso explicar uma coisa muito complicada em física para vocês, chamada teoria da onda escalar, que é desenvolvida por Tesla. Tesla que vai desenvolver essa teoria, porque ele queria mandar a eletricidade à distância, lembra? Sem perda, não podia ter perda nenhuma na transmissão. Esse era o jogo do Tesla. Vocês sabem o que é uma onda eletromagnética, que é a eletricidade andando no espaço? Toda onda de rádio, toda antena, quando ela pulsa, ela começa a mandar um sinal que você pega no seu radinho, ela está mandando eletricidade no ar, tá? Ela manda. Só que perto da antena, você tem uma ideia que é eletricidade? Se nós tivéssemos uma antena de rádio aqui perto de casa, aqui mais ou menos 100 metros, 200 metros de distância, isso no Rio os negros faziam na favela os negros faziam isso antigamente. Então é o seguinte, a antena, perto da antena, a potência é muito alta, porque a gente sabe que quando vai se afastando da antena, a potência vai caindo do sinal. Por isso que vocês também, quando estão ouvindo o rádio, estão andando na estrada com o rádio. Está pegando bem a estação, né? Você vai se distanciando da antena da sua cidade, e o sinal vai caindo até ponto que some a transmissão. Perfeito? Porque a potência do sinal vai caindo. Você não consegue mais na antena induzir uma corrente elétrica na sua antena lá e entrar no seu rádio e você ouvir aquela estação. Então, da mesma forma, a antena de rádio. Então, na verdade, quando você estabelece uma antena de rádio aqui, escrever assim, ó, tá? Tá lá a antena, que esse ponto ela começa a transmitir um sinal. Geralmente é esférico esse sinal, porque ela sai de um ponto e vai. Se você tiver uns 100 metros dessa antena, 200 metros dessa antena, você faz uma brincadeira. Porque a favela inteira é iluminada a partir dessa... Os negros não pegavam eletricidade, nem pagavam a conta. Você esticava um fio, assim, ó. Um fio comprido, um arame comprido, um fio comprido. Simplesmente aqui você puxava 2 pontinhos, não deixava encostar. E aqui você instalava a sua lâmpada. Tá? Aqui você botava um bocal. E aqui você botava a sua lampadinha aqui. A lâmpada acendia. Tá ligado em tomada nenhuma. Você botou e tipo, pum, a lâmpada acende no ar. Por quê? Porque essa antena aqui, ela está jogando eletricidade no ar. E aqui é simplesmente uma antena receptora desse sinal. Tá? Como está muito perto da antena, a potência é muito alta, a ponto de acender uma lâmpada. Tá? Isso acontece, isso você pode fazer. Entendeu? Isso significa que qualquer transmissão de rádio é jogar eletricidade no ar. Mas um dos problemas que o Tesla tinha, ele falou assim, eu quero transmitir eletricidade para a tua casa. Desse jeito assim. Só que tem um problema. Se você transmitir desse jeito, o que vai acontecer? Qualquer anteparo que tiver, qualquer curva que tiver, não vai chegar eletricidade na sua casa. Então tinha que ter uma tecnologia diferente. Eu vou transmitir sem perda. E outra, à medida que essa potência vai saindo da antena, quando dá 10 km de distância, já não consegue pegar. Certo? Cai o sinal a zero e não tem, você não vai acender a lâmpada. Então como é que você resolve esse problema? Eu preciso resolver esse problema da seguinte maneira. Eu preciso dessa antena aqui jogar um sinal, por exemplo, de 100 kW de potência, e em qualquer ponto chegar 100 kW. Certo? Porque você sabe que uma lâmpada comum, né, daquelas antigas de filamento, era 100 watts, né, 150 watts. Certo? Uma casa gasta no máximo quanto? 2.000 watts. Então, eu posso gerar, hoje a gente sabe que as transmissões elétricas geram aqui milhões, megawatts, milhões de watts, para alimentar uma cidade inteira, para alimentar um país. Os geradores produzem isso. O problema é como você vai transmitir isso. Então o Tesla tinha uma teoria muito sofisticada, que eu não preciso de cabo, não preciso de fio, e outra, eu não vou transmitir com essa onda que tem perda. Eu vou transmitir de um jeito que entre esse ponto e esse ponto, o negócio funciona assim, ó.
eu tenho um ponto A e um ponto B. Não importa essa distância para o Tesla, que não vai ter perda nenhuma. Pode ser na Lua. Pode ser na Lua. Por isso que essa tecnologia é interessante. Eu posso, daqui, mandar. Aqui, por exemplo, tem uma cidade. Aqui tem um gerador. Eu mando. Aqui tem um equipamento que vai receber. Um aparelho que vai receber esse material. Eu daqui transmito. E ele pega e ele manda para uma rede alta distância. Certo? Mas, na verdade, o que ele queria era em cada casa na cidade, você tem um aparelho desse aqui, ó, para receber também sem fio. Não precisa na cidade cabear, ter fio. Não, todo mundo ia receber de uma forma onde não há nada. E outra, você pode passar aqui que não vai ter choque, não vai dar choque em você, não tem nenhuma radiação interferindo em você. Como ele queria fazer isso? Isso é uma teoria chamada onda escalar. Onda escalar. Vocês estudaram no ginásio, né? Já lá no ginásio, no colégio, se vocês se lembrarem de física, você tem dois tipos de grandeza. Uma grandeza, né? Chamada grandeza escalar e a outra grandeza vetorial. Vocês se lembram disso? Uma grandeza escalar é apenas um número, né? Você está entendendo? Por exemplo, qual a potência do seu celular, a potência do seu rádio, a potência. A potência é uma grandeza escalar, né? Você fala, tem 100 kW, meu amplificador lá que tem, né? Tem 300 watts de potência. Então a potência é uma grandeza escalar, é um número. Você está entendendo? Né? Ou seja, uma grandeza, outra grandeza escalar. Quanto mede esse salão? 30 metros quadrados. É uma grandeza escalar. Agora, uma grandeza vetorial, ela é diferente. Por exemplo, uma grandeza vetorial, ela precisa de 3 outras informações para compor uma grandeza vetorial. Vamos supor que eu tenho um corpo aqui, e eu digo, está sendo aplicada nesse corpo uma força, né, de 30 newtons. Você fala, não, eu preciso saber mais coisas. Eu preciso saber aonde está aplicada essa força. Essa força pode estar aplicada para baixo, pode estar aplicada para lá, pode estar aplicada para assim, torta, no ângulo. Então a força já é uma grandeza vetorial. Então essa grandeza vetorial, ela precisa de três dados para completar uma grandeza vetorial. Você precisa de direção, horizontal, vertical. Você precisa dar essa direção. E você precisa dizer o sentido. Então, é nesse sentido que eu estou aplicando a força. Ou poderia estar aplicando a força nesse sentido. Ou nessa direção e nesse sentido. E o valor. Então eu tenho, para uma grandeza vetorial, eu preciso de direção. Eu preciso de sentido. E preciso da intensidade. Escrever outra grandeza vetorial é a velocidade, por exemplo. Você fala, eu tenho um carro, né, que está na Anhanguera com velocidade de 30 km por hora. Aí você vai perguntar, mas ele está indo ou voltando? Eu preciso saber mais informação. Certo? Ele está indo ou está voltando? Está sendo empurrado, está sendo puxado, qual a direção? Então, tem todas essas consequências. Então, uma grandeza vetorial, ela precisa dessas questões. Tá? Muito bem. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples como é que eu consigo mudar essa questão. Uma onda se deslocando no espaço, ela é uma grandeza vetorial, porque ela tem intensidade dessa onda, ela tem velocidade, tem sentido que essa onda está indo, então ela tem esses vários fatores, certo?
Então ela é considerada uma grandeza vetorial. E todas as vezes que você joga uma eletricidade no espaço, ondas alternadas, corrente alternada, você quer jogar ela no espaço, você precisa transformá-la numa onda, senão ela não se propaga. Né? Muito bem. Então eu vou fazer uma coisa interessante aqui. Vamos supor, tá? Você quer ver? Vem aqui. Vem aqui. Vem me ajudar. Olha. Faz uma força no meu peito. Empurra o meu peito. Pode empurrar. Ó, eu vim pra cá, não vim? Certo? E se eu fizer isso com ele também, eu empurrar, ele se desloca. Então, todas as vezes que Newton descobriu que quando eu aplico uma força em um determinado corpo, tá? Existe uma resultante. Né? A resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, Newton descobriu o seguinte, que todas as vezes que eu tenho um corpo e a resultante da força aplicada nesse corpo, né? Que é uma grandeza vetorial, por isso que a gente diz com flechinha, a resultante dessa força é igual a massa vezes a aceleração, que também é uma grandeza vetorial. Isso Newton descobriu. Ok? Tá? Agora, o que acontece, né, quando eu tenho um corpo aqui e não tem nenhuma força aplicada nele? Ou a resultante não tem nenhuma, ou a resultante é igual a zero. Ó, quando não tem nenhuma força aplicada nesse corpo, eu digo que ele, né, está, a gente diz, quando a somatória das forças que atuam no corpo é igual a zero, ou a resultante, de duas situações, ou o corpo está em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. É isso que dizia as teorias de Isaac Newton. Né? Então, se não existe nenhuma força aplicada no corpo, ou ele está em repouso igual a zero, ou se a somatória de todas as forças aplicadas nele for zero, ele tem essas duas condições. Mas o Tesla notou um furo nessa teoria. Que furo que é? Vem cá, de novo. Nós vamos encostar essas nossas duas mãos. Preste bem atenção. Mas nós não vamos fazer nenhuma força nesse ponto aqui. Não vamos fazer nenhuma força. Qual que é a resultante? Zero. Certo? Zero. Está em repouso a mão. Ok? Agora eu vou pedir que você faça uma puta força na minha mão. Pode fazer. E eu vou contrabalancear. Você vê que nós dois estamos gemendo pra caralho. Aqui dentro, qual que é a resultante? Zero, porque não sai do lugar. Mas no fundo está tendo uma puta força, filha da puta, nesse ponto aqui. Mas para Isaac Newton é a mesma coisa que nada. Não tinha nada. Ele não conseguia distinguir as duas situações. Na verdade, existe uma energia muito grande nesse ponto aqui, colocada nesse ponto, que eu não consigo identificar se é zero ou se tem uma energia contida aqui. Certo? Aqui passa a ser uma grandeza escalar. Porque duas forças vetoriais aplicadas em sentido contrário se anulam, praticamente seria zero, mas a resultante não é zero. Tem uma tensão aqui no espaço. Esse ponto está sob tensão, que pode estourar minha mão, pode arrebentar de alguma maneira, mas enquanto eu estou resistindo, né? Então, este lance aqui que é a chamada coisa legal da história. Que eu vou explicar agora em função de onda para você. Eletromagnética. Vamos tentar transformar uma grandeza vetorial numa grandeza escalar. Vamos imaginar, o Tesla pensou da seguinte maneira, ó. Como é que eu transmito uma onda? Transmito muita energia de um ponto a outro sem ter interferência no meio, sem ter perda. Ele falou assim, eu vou transformar uma onda vetorial numa onda escalar, porque a onda escalar não tem perda. Olha a teoria dele, maluca. Então, presta bem atenção, toda onda eletromagnética ela é assim, ó. É um pulso, ela é uma onda que se desloca. Essa onda, se você pega esse ponto aqui, você pode marcar a velocidade dela, se desloca com uma certa velocidade. Essa altura da onda aqui, ó, a gente chama de amplitude ou altura da onda. Isso aqui é que tem uma força. Essa oscilação, ela oscila o espaço, ela mexe. É um campo magnético que está flexionando alguma coisa. Se fosse onda sonora, ela estava pressionando o ar. O ar é que se desloca. Você vê um alto-falante, quando o alto-falante está fotográfico, você sente mais, né? Tá,
Você fica perto da caixa do alto-falante, vem aquele bafo de ar em cima de você, não vem? E ele bate em cima de você. Porque essa onda sonora está deslocando uma potência incrível. Então o Tesla pensou da seguinte maneira. Todos vocês aprenderam que ondas eletromagnéticas, ou luz, ou ondas sonoras, você pode criar um fenômeno chamado interferência construtiva ou interferência destrutiva. Você sabe o que é isso? Se eu jogar duas ondas com mesma frequência e mesma amplitude, ó, vou jogar as duas igualzinhas, jogar essa outro aparelho fazendo isso aqui. Se elas se verem em frequências parecidas, o que acontece? Quando elas se juntarem, essas duas vão se somar. Aí você vai ter uma terceira resultante, que é assim, ó, super grandona. Que é a soma dessas duas. Quando elas acontecem em fase, esse pico coincide com esse pico, elas se somam. Perfeito? Então a gente chama de interferência construtiva. A resultante é uma puta onda maior. Ok? Muito bem. Agora, eu vou pegar duas ondas. Tá? Isso pode fazer em piscina, em água, dá para fazer do mesmo jeito. A gente vê isso aí acontecer. Eu vou pegar uma onda aqui, ó, que está caminhando nessa direção. Aí eu vou mandar uma outra onda, presta bem atenção. Defasada, o que é defasada? Atrasada de uma fase. Que significa o seguinte, que quando ela cruzar com essa onda aqui, quando ela bater nessa onda, ela vai estar assim, ó, presta atenção, ó. Vocês entenderam? Ou seja, quando essa aqui pulsa para cima, essa aqui pulsa para baixo. Quando essas duas ondas se cruzarem, sabe o que vai acontecer? Uma interferência destrutiva. Nós vamos ter essas duas, vou jogar as duas ondas nesse mesmo sentido. Quando elas se cruzarem, aqui, não tem nada. Zero. Mas presta atenção. Eu não tenho uma coisa puxando para cá, uma empurrando para outra. Não tem uma tensão no ar. Ó, é zero. Mas existe uma tensão no espaço-tempo aqui. Tem uma força ali. É diferente de não ter nada. Eu posso pegar essa onda aqui e colocar 10 kW, aqui 10 kW, são 10 kW de potência. Mas quando elas se interferem, uma destrói a outra, mas o Tesla dizia que na verdade a energia está ali ainda. Ela não foi embora, é aquilo ali, vem cá de novo. Né? É a mesma coisa de essa onda, se você me empurrar e eu não fizer força, é uma onda só, eu venho para cá. Agora, se nós dois ficar com essa tensão, é o que está acontecendo nessa onda aqui. Aqui está uma tensão violenta. Está uma força aqui. E vamos supor que você aumenta a força. Aumenta, eu aumento também, eu aumento. Chega uma hora que nós estamos colocando o seu aparelho está colocando 10 mil watts, o meu está 10 mil watts, mas no fundo não está acontecendo porra nenhuma, né? Mas a hora que acontecer algum problema aqui e liberar, isso aqui explode. Você concorda comigo? Que vai explodir, pode quebrar minha mão, pode vazar energia aqui nesse ponto. Foi aí que os cientistas começaram a acreditar exatamente no seguinte. Eu posso criar essas duas ondas aqui. A hora que elas saem do meu aparelho, eu faço as duas interferir. Então, na verdade, ela está saindo zerada aqui. Se não tem nada, não pode haver interferência. E não há perdas. E eu vou mandar isso aqui embora. Eu sei que ela está indo embora. Ela vai para qualquer parte do mundo, vai até para a Lua. Agora, quando ela chegar nesse ponto aqui, vamos supor que eu escolho um ponto aqui, que eu quero defasar a onda. Eu quero tirar essa interferência. Eu vou fazer surgir aqui aquele potencial que você vai explodir aqui. Então os caras fazem o seguinte, eles mandam uma terceira onda agora essa onda é dirigida. Ele manda uma terceira onda, distante desse aparelho, ele tem que ter uma triangulação, ou pode estar o aparelho muito perto, certo? Mas eles não deixam as ondas interferir, mandam um ângulo, e nesse ângulo eles fazem o seguinte, quando chegar exatamente aqui, elas cruzam, e
essa terceira onda interfere construtivamente nesse par de ondas, e neste ponto cruzou, a energia aparece. Ela aparece com uma grande explosão. Então, é como se ele criasse um canhão, tipo de um canhão. Eu vou apontar para tal lugar, certo? Eu disparo esse canhão, e eu escolho, enquanto não tem a terceira onda, esse canhão pode passar através de você, não faz nada. Mas eu escolho um ponto que eu quero que essa energia seja liberada. Então, nesse ponto, é como se surgisse do nada a explosão, assim, ó. Ela explode aqui, naquele lugar. E a intensidade dessa explosão depende de quanto que eu botei de potência no meu aparelho aqui. Entendeu? Na verdade, o que o Tesla queria fazer, exatamente, ele queria construir um aparelho aqui. Aqui é uma arma. Mas ele queria construir um aparelho, simplesmente um aparelho, para defasar essa onda e tirar um fio que se acender uma lâmpada. Tesla queria isso. Mas quando a ciência e os cientistas começaram a perceber o potencial disso como uma arma, chamada arma escalar, você está me entendendo? E esse tipo de onda, chamada onda escalar, agora os cientistas perceberam que ela tem 200.000 aplicações. Muito bem. Um grupo de cientistas, né, que trabalhavam para as indústrias petrolíferas, eles precisavam prescrutar o solo profundo para encontrar petróleo. Aquela história, como é que eu tenho certeza que nessa região ou embaixo desse lugar tem petróleo? Petróleo na pré-sal, por exemplo. 200.000 lá abaixo do mar, ou qualquer região da terra. Porque para furar um poço na tentativa só, você vai gastar uma puta dinheiro, chega lá, não tem nada. Então eu preciso saber de antemão, fazer uma prescrutação, uma pesquisa, para saber que nessa região aqui embaixo tem realmente uma quantidade de petróleo, e dá para avaliar. Quando fala, tem um poço aqui que dá para tantos mil barris diários e tal, a própria reflexão é essa. Mas como os caras chegaram a essa conclusão? Qual a tecnologia usada para investigar o subsolo? É exatamente, cai mais ou menos nisso aqui. Então, um grupo de cientistas, né, trabalhando para a indústria petrolífera na década de 60, 70, eles começaram a desenvolver um aparelho de irradiação, aí que vai ver esse aparelho que vai usar para causar terremoto também. Então, está lá a superfície da Terra, e o subsolo, aqui a grandes profundidades, você precisa ver se tem água, tipo de solo. Então eles criaram um aparelho aqui que gerasse um tipo de onda tá? Ondas sísmicas de baixa frequência, certo? Que quando atingisse essa camada, enviasse uma informação, e essa informação detectada pelos aparelhos, né, você criava um mapa do subsolo. Olha, tem água, tem certa densidade, o material tem uma certa densidade, e a gente conhece o petróleo, a densidade do petróleo, você faz uma experiência em laboratório com o petróleo, e quando você vai procurar ele na natureza, você joga essas ondas, você vê que ele reflete essas ondas com a mesma capacidade, então você consegue até medir toda a região que tem um poço de petróleo gigante aqui embaixo do solo, uma área muito grande de petróleo nessa região aqui. Então, essa tecnologia, ela serviu como base para a construção do HAARP também. Tá? Muito bem. Então, entendido o funcionamento da onda escalar, tá? Eu vou passar a analisar o projeto HAARP sobre vários aspectos. Primeiro aspecto, vamos ver como ele pode manipular o tempo, o clima, quer dizer. O clima. Então vamos lá. A coisa funciona mais ou menos o seguinte. Superfície da Terra. Aqui, as altas camadas atmosféricas, a ionosfera principalmente, tal. Uma das questões interessantes é
que a antena do HARP, ela é um conjunto, são mais de 300 antenas. Ela é mais ou menos assim, ela sobe e ela é tipo de uma cruz assim. Gigantesca, muito grande, cada uma delas. Mas o interessante é que essas antenas transmitem para o alto. Elas transmitem, na verdade, E a ideia dessas ondas é aquecer a alta camada da atmosfera. Aquecer. Você coloca puta potência, 300 kW aqui, e você, quando essas ondas, numa frequência específica, aí que está. Os caras têm que pesquisar durante muitos anos para saber qual é a frequência certa, qual a potência certa para interagir com os íons que existem na alta camada atmosférica. Então, eles conseguem criar um aquecimento nessa zona atmosférica. Aquecer isso através dessa tecnologia. Aí, o que acontece? Aí é fácil. Exatamente vai acontecer o seguinte: como eu posso direcionar essa arma para qualquer região, dependendo de onde ela está, eu posso aquecer aqui, mas eu posso aquecer aqui também, posso aquecer aqui. Até o raio de ação dela, ela pode aquecer até metade do planeta. Se você colocar ela em navios, em porta-aviões, você pode estar em qualquer parte do planeta, você aciona e atinge qualquer parte do planeta. Então a coisa funciona mais ou menos assim. Se eu tivesse o mapa mundi aqui, por exemplo, se eu tivesse a América do Norte aqui, ó, só para tentar entender mais ou menos, aqui é a América do Sul. Isso aqui é uma coisa muito simples. Tá lá aqui a Europa, né? Tal. Aqui a África. Só para você entender um pouquinho, aqui a Austrália. Só para a gente sacar mais ou menos aqui essa questão. Só para a gente estar entendendo. Bom, o projeto HARP está lá no Alasca. A ação desta arma colocada nessa posição aqui, ou seja, nessa posição estratégica no Alasca, ela está muito mais fácil, muito mais estrategicamente para atingir território russo, território chinês, sabe? Essa região que são os grandes inimigos, e até o próprio Oriente Médio. Por isso que ela não está colocada na costa leste, na costa oeste, né? Não está colocada no deserto, né? Ok? Então está numa região bastante isolada também, não tem ninguém. Tem uma cidadezinha pertinho lá, tá? Uma cidadezinha de 2, 3 mil habitantes. Mas que você vai lá, ninguém fala nada. Ninguém sabe de nada do que está acontecendo. Tá? Então, voltando, como é que os cientistas poderiam manipular o clima usando essa arma? Né? Então, na Califórnia, contam os especialistas que houve um período de seca muito grande, inexplicável pelos cientistas, pelos climatólogos, porque acontece o seguinte: vamos supor que em determinada época do ano, devido às correntes de vento nas altas camadas atmosféricas, devido às condições climáticas, você nesta região vai uma quantidade de ar úmido para o continente e encontra uma massa de ar fria nessa região, então provoca chuvas. É o fenômeno da chuva. Ok? Essas correntes marítimas, El Niño, Laninha, que provocam essa mudança climática aqui. Quem poderia dizer que esta arma não estaria manipulando essas correntes? Aquecendo essas correntes, resfriando essa corrente, criando esse mecanismo de intensificar. Então, o que acontece? Quando ele dirige essa arma HARP para essa região e aquece essa atmosfera, ele muda a temperatura dessa atmosfera nessa região, esses fluxos de vento não acontecem mais, ele muda de direção completamente, ou seja, impede que essa camada de ar úmida entre no continente, fazendo uma seca prolongada. Você cria uma seca na região e você quebra economicamente a safra agrícola. Você está entendendo? E é um tipo de guerra, é um tipo de arma. Nesse nosso mercado globalizado, mundial, né, onde há disputas, você tem países que competem com você o mesmo produto, você vende o mesmo produto, né, aquela história toda. Veja bem, quando há uma seca, problemas nos Estados Unidos com a safra de laranja, os limeirenses que ficam contentes, né? Pô, agora vamos exportar laranja, o preço da laranja sobe, fica tudo contente aqui, né? Porque quebrou a safra deles, eles têm que comprar de nós. Mas quando eles produzem muito, né? E nós não produzimos nada, o nosso clima aqui vira uma loucura, geada, café queima, aquela história do café.
né, matando o café, nossa produção, perda total, aquela coisa toda, a gente entra em colapso. Imagine você pegar a sua safra agrícola, começar a quebrar 1 ano, 2 anos, 3 anos, todos os agricultores vão à falência. Sabe, o Estado não tem como subsidiar tudo isso daí e os agricultores vão à falência. Então você consegue controlar o mercado de insumos, de produtos básicos, de inseticida, tudo, manipulando o clima em determinada região. Isso é uma arma sofisticada de controle ambiental. Essa história do aquecimento global, tempestades aqui, pode ser a manipulação de uma arma, pode ser não, que não seja um fenômeno natural. Pode ser que seja realmente o uso dessas armas, e não só pelos Estados Unidos, mas por vários países de grande tecnologia que têm essas armas e estão há muito tempo trabalhando, estudando o desenvolvimento delas. Né? Muito bem. Será que essa arma poderia provocar? Então, a manipulação do clima poderia se dar dessa maneira, você aquecendo a atmosfera nas altas camadas e influenciando nas correntes, nas monções, influenciando o clima, até ponto de causar tempestades sem fim. Aquela velha história, se aqui começa a vir um fluxo, porque o ar está muito aquecido, muito úmido, se você aquecer mais, aquecer mais essa e não essa outra aqui, né? Porque a chuva acontecia porque encontrava essa camada de ar fria, né? Mas se você esquenta essa daqui, quente não provoca chuva. Então o clima pode ser manipulado usando esse tipo de tecnologia. Ou seja, você pode provocar profundas secas por um período prolongado em determinadas regiões, quebrando a safra agrícola, porque todos nós sabemos, quem é agricultor sabe, que às vezes você precisa de chuva naquele mês, em um mês. Se você perder aquele, você perde toda a plantação. Então, se naquele período exato você manipula o clima, você tem uma destruição total de safras enormes, uma quebra econômica para o país terrível. E você pode estar ganhando muito dinheiro com isso, né, se você manipular essas forças. E você pode também, do mesmo jeito que eu falei que você pode causar seca, você pode causar muita chuva, muita tempestade, muita inundação, provocando o equilíbrio dessas correntes, dessas massas de ar, controlando a atmosfera. Simplesmente porque você está jogando um potencial de energia naquela região. Você pode estar jogando esse potencial escalar. Você está entendendo? E naquela altitude, naquele ponto, eu quero. Por isso que ele está falando assim, eu quero, daqui, eu jogo uma onda escalar, e eu faço ela explodir exatamente nessa zona da alta camada da atmosfera. Muito bem. E um furacão? E um furacão? Como é que um furacão acontece? Então, quando você vê, não tem furacão no continente. Não tem furacão dentro do... O furacão só acontece no mar. Certo? Só no mar. Por quê? Porque ele precisa ser alimentado por vapor de água. Então você tem o oceano. À medida que o clima, né, as diferenças climáticas entre a alta camada da atmosfera e a baixa, o oceano começa a ficar muito quente, por isso que a época dos furacões acontece quando é verão, certo? Verão no hemisfério norte, aquela coisa toda. O oceano fica muito aquecido. As correntes marítimas que vêm pelo oceano, elas ficam muito aquecidas. As águas são muito quentes. Então há uma evaporação muito grande, começa a haver uma evaporação muito grande nos oceanos. E essa evaporação começa a subir. Ela vai subindo, ela vai subindo. E aqui ele encontra o ar frio nas altas camadas. Aí essa chuva começa a entrar em precipitação, mas como está muito quente, isso aqui começa a subir demais, e começa a formar umas nuvens, e essa nuvem começa a girar. Isso aqui é muito engraçado. Começa a girar, né? Como uma espécie de uma montanha. Isso aqui é alimentado constantemente, e você tem essa velocidade aumentando cada vez mais, você tem vento na faixa de 200, 300 km por hora, e isso aqui vai deslocando no oceano. De acordo com as condições do vento, o fluxo da atmosfera vai se deslocando. Mas, quando ele chega no continente, você vê que ele só vai destruir a zona costeira. Que esse furacão não consegue adentrar o continente. Ele não consegue adentrar o continente porque ele não tem quem vai alimentar ele. Quem alimenta ele é o oceano. Ok? É o oceano que alimenta ele. Então, quando ele chega aqui, ele não consegue entrar, ele morre no continente. Ou ele começa a andar aqui, na costa. Então, alguns cientistas dizem que os americanos, que esta arma, ela tem várias aplicações. E uma delas é controlar essa temperatura das águas do oceano.
Então, se você chegar em determinado momento e aquecer uma certa região muito grande, deixar ela muito quente, esse fluxo de vaporização que tem, começa a ser tão intenso que você cria furacões em lugares que você quiser. E esse furacão próximo à costa poderia causar grandes destruições nas zonas costeiras em determinados países, né? Podendo criar um furacão na categoria 5, né, que é o máximo, né, e até furacões na categoria 5, 6, 7, que não existem, de grande potência, de velocidade com 500, 600 km por hora, que devasta tudo que tiver pela frente. Não fica nada em pé. Né? As pessoas acreditam, por exemplo, Katrina, por exemplo, pode ser... muitos acreditam que é manipulação dessa arma, mas pelos russos. O furacão Katrina seria uma manipulação de uma arma desta escalar, de um HARP russo, certo? Provocando um furacão terrível na costa americana. Muito bem. Como funcionaria agora, então, uma arma dessa para causar terremotos? É possível isso? O engraçado é que quando aconteceu o grande terremoto no Haiti, você veja que engraçado, né? É só regiões muito pobres do planeta, locais muito pobres, que acontecem gigantescos terremotos. Como se esta arma fosse dirigida para certas fendas, para certas zonas geológicas, que não vai afetar grandes economias. Grandes países com poder econômico muito grande, ou que tenham uma arma que poderia ser detectada, né? E para ver um contra-ataque. Então, porque o indivíduo precisa testar se essa arma funciona ou não. Vai testar onde, né? Onde que eu vou testar? Então, os cientistas militares falam, por exemplo, preciso escolher uma área, uma zona, né? Por exemplo, que o meu inimigo não vai ficar chateado, certo? Não estou atirando contra o meu inimigo. Então, vou escolher a Nicarágua, a América Central, um país pobre, caindo aos pedaços, que economicamente não apita nada para ninguém. Vou testar a arma nessa região. Essa é a acusação do Hugo Chávez, hein? Você está entendendo? Então existe uma guerra oculta aí e a coisa funcionaria mais ou menos assim. Vamos lá. Eu teria aqui a superfície da Terra. Aqui a crosta terrestre. Aqui eu já teria uma fenda. Uma falha geológica numa zona da crosta. Tá? Vamos supor que qualquer tipo de ação e de força que eu possa induzir nessa falha, ela causaria um terremoto. Deixa eu dar uma explicação. Se eu aqui explodisse uma bomba atômica, se eu colocasse uma bomba atômica num ponto-chave e explodisse, tremeria de tal forma que poderia ser o estopim de um deslocamento das placas. Certo? E você causar aqui na superfície um terremoto gigantesco. Agora, claro que eu não vou lá, como é que eu vou enviar uma bomba atômica aqui? Né? Então tem várias maneiras de você fazer isso. Vamos supor que o magma está aqui. Magma. O magma, na camada da crosta em certas regiões, ela se infiltra, tem até os vulcões ativos, porque ela sobe. Você pode até fazer vulcão entrar em erupção, usando essa arma. E, lá distante, está o HARP, ou uma arma russa, ou uma arma americana. Certo? E você joga uma potência escalar para esse ponto aqui. Ou uma potência escalar para esse magma aqui. Você superaquece esse magma aqui. Isso começa a aquecer, 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 aquecer. É uma panela de pressão. A pressão começa a aumentar, aumentar, aumentar. Aí ela desloca a placa aqui. Ou você, nesse ponto, explode uma bomba. Você joga potência. Certo? Por isso que, às vezes, para essa arma funcionar, você tem o HARP mandando a potência maior e você tem um navio que está nas proximidades, uma frota, que vai mandar esse segundo raio interceptor. Sabe aquele raio que vai fazer com que a onda escalar abra?
Você causa uma interferência construtiva agora, naquelas duas ondas escalares que estão ali fazendo pressão no espaço, você causa uma interferência construtiva, naquele ponto ela abre. Pá! E você cria uma explosão subterrânea gigantesca, porque essa arma ela pode ser dirigida para qualquer ponto. Nada interfere nela. Não tem barreira. Você faz ela explodir em qualquer lugar. E você explodiria. E é engraçado que o governo americano, mas minutos depois do terremoto do Haiti, já estava com toda a frota pronta para dar assistência médica, levando helicóptero, levando tudo, a ponto de entrar o exército americano no Haiti, né, com armas, com armamento, tudo ali para controlar roubo, saque em massa, tal, como se eles estivessem pronto e preparado para aquela situação. Até que os navios hospitais foram deslocados, tudo para a região, como se eles estivessem preparados para algo que eles próprios iriam causar. Aqui é um bando de gente pobre, né? Negro, americano, negro ainda, tudo negro, pobre, né? Aquela coisa toda, ninguém está nem aí que se morrer 200 mil, 50 mil, 100 mil, não vai afetar muito a economia do planeta. Né? Da mesma forma, os russos sabem que essa tecnologia existe. E a frota russa estava no Atlântico Norte e estava no Pacífico, monitorizando, porque sabia que mais cedo ou mais tarde os americanos iam utilizar essa arma. E eles têm tecnologia para monitorizar isso. Tá? E por que a Marinha está interessada nisso? Porque uma das coisas mais complexas existentes na guerra nuclear, na guerra estratégica nuclear, é submarino. Os submarinos, eles são indetectáveis até hoje com a nossa atual tecnologia. E eles estão acreditando que o projeto HARP é uma única maneira de você detectar submarino em qualquer parte do mundo. Você joga essa onda escalar, ela abre, e você, porque ela vai em qualquer profundidade do oceano, e você consegue criar um radar que penetra e você consegue detectar a presença de submarinos nucleares em qualquer parte do planeta. Então isso para a estratégia militar é o que há. Porque hoje, um submarino nuclear russo, com 240 bombas atômicas de alta potência, pode estar simplesmente a 300 metros da costa dos Estados Unidos e é indetectável. Ele pode lançar os mísseis dali e os mísseis em questões de segundos atingem os alvos nos Estados Unidos. E esses submarinos são indetectáveis. Da mesma forma, um submarino iraniano. O submarino iraniano não detecta russo, também não detecta iraniano. É essa a questão, esse é o medo que vocês não sabem. Os iranianos também têm submarino. Eles podem pegar o submarino iraniano, navegar e ficar perto de Nova York. Dá uma ordem lá, sai fora e manda um míssil nuclear. Não precisa ser míssil de longo alcance, como esse vagabundo, carregando essa ogiva, arrebenta com Nova York inteira e afunda o submarino de novo. Quem vai achar o desgraçado depois? Entendeu? Esse é um dos grandes medos que não se discute, não se fala na televisão. Então, uma necessidade de detectar submarinos. Então, este equipamento também pode ser utilizado para detectar submarinos e destruí-los. Porque é uma arma. Você detecta e, ao mesmo tempo, você destrói ele, criando essa arma, sua bomba, essa explosão. Então, geraria um potente e forte terremoto criando isso. Vocês vão entrar na internet, vocês vão pesquisar. Quando vocês assistirem o meu vídeo, esse vídeo, eu vou colocar lá essa declaração do Hugo Chávez. Ok? Num dos pontos da minha palestra, eu vou cortar no meio ela, eu vou colocar essa declaração do Hugo Chávez. Pode até ser agora. Né? Que não está editando. Então, vocês vão ver que o Hugo Chávez vem na televisão e fala, logo após o terremoto do Haiti, que esse terremoto é um terremoto causado por uma arma secreta americana em teste de manipulação de terremoto. Ele que acusa o governo americano mesmo, de ser o culpado de fazer isso. E ele tem essa informação de onde? Você fala, mas esse cara é bonachão, esse cara fala bobagem, fala um monte de coisa. Mas escuta aqui, por que um chefe de Estado chega numa televisão e vai falar isso? Certamente, ele tem muita informação que a gente não tem. Ele tem informação dos iranianos, está aliado com o Irã, aliado da Rússia, aliado da China. Então, o serviço secreto dele também tem serviço secreto. Ele também tem cientista. Não é porque é venezuelano. Tem muita coisa por baixo do pano que vocês não sabem. É que é a velha história. Se você for um presidente da República aqui no Brasil, você vai entrar nos arquivos secretos de disco voador, de OVNI, de tudo que nós temos aqui escondido. Ele também vai ter.
Ele também tem muita coisa com os russos. Sabem de muita coisa os chefes de Estado. Né? A ponto de vir a Putin, principalmente agora, que ele sabe que ele está com câncer, ele pode morrer a qualquer momento, aí ele vai meter a boca no mundo mesmo. Ele vai poder chegar e falar coisas que pode criar essa polêmica. Então, na verdade, gente, nós estamos num nível de tecnologia hoje em dia que a bomba atômica passa a ser uma arma dos primitivos, dos pobres. Porque existem tecnologias muito mais avançadas a ponto de criar armas muito mais sofisticadas e poderosas do que uma arma atômica. Isso faz com que os arsenais sejam obsoletos. Aí o negócio começa a desativar mesmo, né? Vamos desativar, vamos fazer um acordo para desativar a bomba atômica. Também, claro, pode, porque eu tenho outra melhor. Mas veja, em qualquer acordo nuclear, ninguém desativa submarino atômico. Ninguém desativa mísseis que estão em submarino. Vão desativar aqueles mísseis da década de 60, que estão lá nos Estados Unidos enchendo o saco só atrapalhando, né? Que numa guerra para valer, ele nem vai ser usado, ele nem vai sair do chão. Né? Que as guerras serão mais estratégicas, com esses aviões invisíveis, com mísseis invisíveis, stealth, que atinge o alvo sem ninguém perceber. Essa vai ser a tecnologia moderna. Tá? Você vê no Iraque, na guerra do Iraque, né? Pô, os aviões americanos entravam em espaço aéreo invisível, ninguém detectava, eles bombardeavam e voltavam para casa. É aquela história, os caras estavam lá, de repente a bomba começava a cair na cabeça do cara, não sabia de onde vinha. Sabe? Porque o avião atirava a distância, ele estava alto para cá, ninguém viu o avião para atirar contra ele. De repente ele estava em cima do alvo, porque o radar não detecta. À noite, e um ataque noturno, né? Aquela tudo escuridão, de onde vem essa bomba? O cara não sabia de onde vinha a bomba. Então é isso. Hoje nós estamos vivendo, né, descoberta de armas muito mais sofisticadas. Muito bem. E agora, a nossa quarta ação desta arma HARP, que seria uma coisa chamada, o item 4 nosso, a manipulação da mente. Muito bem. Na verdade, o HARP ele pode operar, segundo os especialistas, numa faixa de frequência que vai de 10 até megahertz. Ou seja, nessa faixa de baixa frequência. As baixas frequências, eles atuam para terremoto, porque oscila, são ondas de choque que vão oscilar, como o alto-falante lá que oscila. Se você pegar o som do Twitter, aquele puta som agudo, mas pega o som do alto-falante, ele treme tudo, ele começa a tremer as coisas, não treme? Um som grave não treme cadeira, não treme tudo. Então isso são ondas de baixa frequência, elas causam oscilações mecânicas. Uma onda muito aguda não causa. Aí os cientistas, há muito, já vêm estudando a ação, presta bem atenção, a ação de ondas elétricas no cérebro humano. Como as sinapses, como as emoções humanas, como as nossas emoções influenciam nesse estado elétrico do cérebro, através do eletroencefalograma. Você vê que quando você vai tirar um eletroencefalograma é uma onda, não é uma onda pulsante, uma onda elétrica? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Veja bem. Agora que nós vamos chegar onde eu quero. Vocês sabem que quando vocês vão tirar um eletroencefalograma para saber se as funções do seu cérebro, se tem algum tumor, se tem algum problema, né? Você vai lá, instala um monte de eletrodo aqui na cabeça, em várias partes da coisa, e tem um aparelho lá que ele vai lendo, vai criando umas ondinhas assim. E essas ondas são retrato do como está o fluxo elétrico do teu cérebro. Então, se a pessoa, e isso já foi estudado já há muito tempo, se a pessoa está muito depressiva, angustiada, existe um tipo de onda. Se a pessoa está alegre, feliz e com saúde, o tipo de onda parece diferente. Então, com o estudo, eles conseguem associar, né, cada tipo de onda, cada tipo de frequência elétrica do cérebro promovendo uma emoção, um tipo emocional. Se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, ok? Muito bem. Vocês já viram em alguns filmes de ficção científica aí, aquele tipo de indivíduo que está lá, por exemplo, assim, né? O cara treinou ele, né?
o serviço secreto treinou, fez uma lavagem cerebral no cara, tal, aí larga o cara normalmente, ele vive uma vida normal. De repente, uma palavra-chave, lembra? O cara atende o telefone, tem um filme chamado O Telefone. Vocês assistem esse filme, é muito interessante, chama O Telefone. Por que chama o telefone? Porque é o seguinte, o cidadão está lá nos Estados Unidos normal, tem o seu comércio normal, mas não sabe que ele foi pego pelo serviço secreto. O serviço secreto fez uma lavagem cerebral nele e implantou uma ordem oculta no cérebro dele. Implantou, fez um implante através de uma lavagem cerebral, com elementos químicos, uma produção. Aí, volta de novo e fica bom. Aí, é o seguinte, né? Então, de repente, o cara tocava o telefone na casa dele, ele ia atender, alô, e uma voz dava uma ordem para ele. Certo? Quando ativava esse som do telefone, essa voz específica, esse comando específico ativava um programa implantado, o seu cara ficava assim duro. Ia lá na casa dele, abria a gaveta, pegava uma arma, colocava na cintura, pegava o carro e ia exatamente em um determinado lugar, tinha um político especial, ele estava programado para chegar e arrancar a arma e matar aquele político. Isso não é coisa de ficção científica. Isso é possível se fazer. Chama-se programação. Já ouviu falar em programação neurolinguística? Hoje em dia está muito em moda, os esotéricos gostam muito. Você criar uma nova programação para o seu cérebro, você mudar suas ideias, seu princípio, seu comportamento, né? Inclusive, as pessoas que fazem entrevista estudam muito neurolinguística, né? A ponto de fazer o quê? De ver se você está mentindo. Através do seu gesto, se você está conversando, se você vira a sua cabeça, bota a cabeça para baixo, se você está inventando, se está mentindo. Só por esse movimento da cabeça, o cara sabe se você está mentindo ou não. Porque são áreas do cérebro que são ativadas, que são precisas, e o cara que é observador, ele é treinado para isso, ele vai sacar como é que funciona. E a gente sabe que os ETs, por exemplo, quem estuda ufologia, quando os ETs abduzem uma pessoa, os ETs apagam totalmente a memória da pessoa. A pessoa volta e não se lembra de nada da abdução. Então isso significa que o nosso cérebro é totalmente manipulável. Mas eu não acredito ainda que através do HARP, por exemplo, à distância, você consiga implantar um programa específico na mente de uma pessoa. Mas vamos supor que a tecnologia HARP, ela esteja num estágio que, ao invés de você programar uma ordem, eu poderia pegar uma onda, né, de rádio, jogar no teu cérebro e implantar uma mensagem inteira, e você começava a se comportar de acordo com aquela mensagem depois. Mas vamos supor que isso não chegou a esse ponto ainda. Mas vamos supor que a ideia é manipular a massa. Ok? Então, os cientistas do HARP perceberam que a uma determinada frequência específica o nosso cérebro trabalha. Existe uma frequência elétrica que o nosso cérebro trabalha, nessa faixa de frequência. Ok? E cada nível de frequência pode caracterizar um estresse, uma tensão, uma ira, uma violência, um ato de violência. Você fica violento de uma hora para outra, explode com facilidade. Ok? Então, os caras estão dizendo que é possível e que isso já acontece. Eles fazem teste em massa. Eles pegam essa onda HARP, né? Tem uma cidade. Eles podem pegar, com uma arma muito dirigida, eles não precisam mandar para a cidade, eles podem mandar um quarteirão quadrado, eles podem mandar isso aqui ou para a cidade inteira, sabe? Ou regiões muito grandes. E aí eles começam a jogar um programa, uma frequência específica aberta. E aí, vamos supor que tem você jogando em cima de nós. Da mesma forma que tem milhares de sinais de rádio atravessando aqui agora, quantas estações de rádio e televisão não estão transmitindo? Vocês percebem? Não sinto nada. Porque a frequência não tem a ver muito com a minha percepção. Eu não percebo essas frequências. E programas inteiros estão sendo transmitidos agora, não estão? Com um aparelho específico eu posso sintonizar e ver uma programação, tanto de rádio quanto de TV. Satélites estão jogando esse sinal para cima de nós. E o HARP teria a capacidade de, numa determinada região específica, jogar uma onda num comprimento de onda de baixa frequência, que o nosso cérebro trabalha com baixa frequência, e implantar uma emoção.
por exemplo, muito ódio e muito estresse, a ponto de você ficar nervosa, muito nervosa, e não sabe por que você está nervosa assim. E o fato de você estar nervosa, você começa a bater o carro, começa a brigar com todo mundo, você começa a ficar... E outra, você pode gerar muitas doenças, ataque cardíaco em massa, porque você fica estressado, nervoso, tenso, você começa a dar ataque cardíaco em todo mundo. Então, imagine você ter um inimigo e você começa a fazer eles brigarem entre si. Criar essas guerras civis, esses ódios sectários. Eu posso pegar em cima do Irã, jogar essa arma, começar a manipular essa arma em cima do Irã, para que ele próprio se destrua e o governo seja destruído. Sem eu ir lá com o meu soldado e jogar uma arma lá dentro. Uma guerra diferente. Uma arma que seria jogada por um país, sobre o Irã, por exemplo, desencadearia uma guerra civil, um ódio precedente, que os indivíduos não para pensar, que está sendo manipulado por uma força externa. Aquele tipo de emoção, ele não relaxa, não consegue dormir direito, porque aquela ação está constante, ativando, excitando o cérebro dele, a ponto de suas ações serem muito violentas. Eles podem estudar até como jogar uma onda e acalmar depois. Deixar todo mundo calminho, tranquilo, em paz. Só fazer aquela frequência, cair numa frequência de onda alfa, de onda mais tranquila, que relaxa. Então, na verdade, é um instrumento que você pode manipular o estado emotivo e emocional de grandes massas. Certo? Aí você não sabe dizer porque torcidas vão começar a brigar no campo de futebol, aquela puta ira, ninguém para pensar que está fazendo uma besteira. Que tipo de emoção está sendo colocado ali? Né? Então, será que nós estamos sob a ação de determinadas armas modernas sem precedente na história da humanidade? A ponto de derrubar governo, tirar governo do poder? Né? E essas grandes potências estar controlando os países menores, a ponto de colocar o governo que eles interessam. Se ele não gostou desse governo, vão dar um jeito de derrubar esse governo, sem entrar no país, diretamente. É as armas do futuro. A guerra do futuro não será mais guerra de soldados. Você não precisa mais mandar soldado para campo de batalha. A partir do momento que as armas atômicas foram criadas, deixa de existir a necessidade de você mandar um soldado para o campo de batalha. E com a tecnologia evoluindo cada vez mais, você não precisa de piloto no avião mais. Os aviões vão ser totalmente teleguiados. Você não precisa de piloto. Porque para você botar um piloto no avião fica muito caro, vocês sabiam disso? Ou não sabiam? Porque para você botar um piloto num avião, fica muito caro, porque você tem que botar com aparelho de compressão, porque ele tem que sobreviver, você não pode fazer manobra muito rápido, porque o piloto morre. Quando você tira o piloto, o seu avião pode fazer o diabo assim, não está nem aí com o piloto. É como mandar um homem para Marte. É muito mais barato você mandar uma sonda não tripulada para Marte do que botar um homem na sonda e mandar para lá. Você tem que manter o homem vivo, o homem tem que comer, tem que beber. Isso enche o saco, isso gasta dinheiro. Isso é uma tecnologia a mais. E quando você não tripula, é mais fácil, fica mais barato. E por isso que os aviões de guerra modernos estão sendo todos projetados para não serem mais usados. Você vê na guerra do Oriente Médio lá, eles estão usando um avião chamado Raptor. Sabe, ele é teleguiado, ele lança bomba, lança tudo. E não é o alvo. Ele não tem ninguém, ele é pequenininho até. Leva 2, 3 mísseis, não tripulado, o cara vai olhando aqui com a câmera de televisão, o piloto está lá na base, o avião levanta e ele vai lá. O GPS atinge o alvo, atira, não erra. E não tem ninguém. Se derrubar o avião também, porcaria, não tem ninguém lá dentro. Não mata ninguém. Então, a guerra do futuro é uma guerra com armas que nós nunca ouvimos falar, nem sequer imaginamos. Porque nós somos daquele tipo do arco e flecha, né, da espada. Essa é a arma, né, de guerra. Mas as armas do futuro, por exemplo, a arma atômica, não se esqueçam que a arma atômica é uma arma de 1945. É uma arma da época que nem existia computador. Ok? Hoje nós desenvolvemos tecnologias muito avançadas, estamos no celular, televisão a cores, painéis, aquela coisa toda. Imagine no campo das armas modernas o que não está sendo feito. E pelo fato de ser armas secretas, nunca ninguém sabe o que está sendo realmente feito. Então o projeto HARP
pode ter certeza de uma coisa. Se ele não fosse um projeto armamentista, ele não estaria na mão de militares. Estaria na mão de qualquer universidade americana, com cientistas civis, envolvidos no projeto. Estamos vivendo uma época em nosso planeta de grandes transformações e grandes mudanças. Não é só mudança no cenário da sua tecnologia, da sua cidade, computadores, celulares, você tem uma rede de internet mundial, onde você se comunica com todo mundo. Isso há 20 anos atrás era impensável. Que você na sua casa poderia acessar uma biblioteca qualquer do planeta inteiro. Eu, quando era moleque, gostava de astronomia, gostava de tudo, para me estudar, para atingir um livro, para chegar um livro de astronomia na minha mão, não tinha. Eu ia na biblioteca de Limeira, que só tinha uma enciclopédia vagabunda para eu ler sobre astronomia. Hoje qualquer molequinho de 3, 4, 5 anos de idade entra na internet, tem vasta informação, tem tudo que ele precisa. Então nós estamos realmente numa nova época, num novo mundo, uma nova sociedade. E ao mesmo tempo que nós estamos vivendo esses conflitos, essa modernidade, o mundo está entrando num nível de conflito muito sofisticado. Então, novas armas e novas tecnologias estão sim nos arsenais das grandes potências e dos grandes países. É um sinal de guerra, elas viriam à tona. Eu lembro de uma coisa, de uma reclamação. O governo americano, quando o governo americano começou a bombardear o Iraque, com os mísseis Tomahawk, aqueles mísseis inteligentes, são lançados dentro, que eles vão baixinho, tal, sabe? Que eles funcionam com GPS para atingir o alvo. Eles começaram a reclamar com os russos. Falaram, não é possível, nós estamos lançando os mísseis aqui, os nossos Tomahawk começam a cair lá na Arábia Saudita, começam a cair não sei aonde. Ou seja, existia algum equipamento russo no Iraque, por baixo do pano, que estava desviando totalmente os mísseis teleguiados. Ou seja, toda essa tecnologia de míssil inteligente, de avião inteligente, certo? Vai por terra, porque a simples uma interferência de rádio causada por um HARP desse, uma barreira HARP, você desnorteia todo o sistema GPS do míssil, e o míssil, ao invés de cair naquele alvo preciso, que é erro de 1 metro, sabe aquela coisa toda, vai cair lá no território da Arábia Saudita. 3.000 quilômetros de diferença. E os americanos falaram assim, os iraquianos não podem ter esse equipamento. Não é possível que eles tenham um equipamento desse. E aí, jogaram em cima dos russos. Mas, na verdade, os russos só estavam testando. Entendeu? Os russos não entrou na guerra. Ele não desviava todos os mísseis Tomahawk. Eles ficavam sacando na hora que os caras, por via satélite, na hora que os americanos lançavam um míssil, falavam, vamos ligar um HARP, vamos ver se funciona a nossa tecnologia. Porque eu digo que se esses caras fizerem um ataque contra nós, abre a rede inteira e não chega um míssil até nós. O míssil vai cair lá nos Estados Unidos mesmo, vai não sei aonde, mas alvo ele não vai atingir. É porque você vê, essas armas, no fundo, são de alta tecnologia, mas elas são facilmente destruídas por uma tecnologia contra medidas. A gente chama de contramedidas, né? Eu crio um míssil inteligente que não era o alvo, certo? Agora, eu quero saber como é que eu vou me defender desse míssil aí. Então, os russos criam essa rede HARP também. Ó, eu vou jogar uma interferência de rádio em cima daquela região do Iraque. Qualquer míssil que entrar nesse setor, perde a orientação, nunca vai acertar o alvo de jeito nenhum. Então, é assim que está acontecendo nas épocas modernas. Eu presto muito bem atenção em certos pontos, sabe, que não são muito discutidos, na televisão, não aparece. Essa declaração do Hugo Chávez mesmo, não apareceu na Globo? Na época Não. Você sabe que a TV Record foi a única TV brasileira a produzir um documentário naquele programa chamado Câmara Record sobre o HARP. A Globo não fez esse programa, e nenhum outro canal, a não ser os canais a cabo, Discovery e tal, esses canais têm passado programas discutindo este HARP. Eu peço que vocês entrem na internet e vocês vão ver programas específicos, discussões, gente que escreveu livro sobre o HARP, fazendo essa discussão toda sobre essa arma moderna e de alta tecnologia. Ok? Então é isso, é um resumo dessa discussão aí, que eu quero que vocês fiquem atentos, que vocês não estão no mundo mais de 30, 40 anos atrás. As armas também evoluíram. E o nível de guerra futura pode ser muito diferente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e a hora que um país se sentir ameaçado diretamente por uma arma desse tipo, a retaliação vai ser nuclear. Pode ter certeza. A guerra nuclear pode começar a qualquer momento de uma situação que vocês nem imaginam. Então é isso.
Namastê, muita paz.